comentário sobre o livro A Metamorfose, do Kafka. Esse livro é um livro curtinho, né? É um conto literário que, com um enredo extraordinário, totalmente fora do comum. Eu fiquei muito impressionado, assim. A história, para você que não conhece, é a história de um homem chamado Gregor. Ele é um jovem, ele é um caixeiro viajante, de uma família pobre que tem várias dificuldades, né? Ele é o filho mais velho dessa família, composta por um pai e uma mãe, ele e uma irmã mais nova. E ele trabalhando muito, se dedicando muito para pagar as dívidas dos pais dele. Ele tem esse trabalho de caixeiro viajante. Um belo dia ele chega cansado do trabalho, se deita em sua cama e o livro começa, né, nesse momento que ele está acordando no dia seguinte. E quando ele vai acordar, ele não consegue se virar para o lado, sente um incômodo nas costas. Quando ele vai ver, ele se transformou em um inseto. Ele se transformou talvez numa barata gigante, né? Em um inseto enorme. E ali, é bizarro, né? Quando eu comecei a falar, onde esse cara vai chegar com isso, né? E aí a gente vai, né? Ele, nesse momento que ele acorda, ele está trancado dentro do quarto, né? As pessoas ali da família estão esperando ele sair, acham que ele está doente, ele é sempre tão diligente, pô, até agora ele não foi pro trabalho. O chefe do trabalho dele vai na casa dele, bate na porta, é, até que o Gregor consegue levantar, faz muito esforço e abre a porta com a boca e ele sai sem ainda entender se era um sonho, se era realidade, se apresenta diante do chefe, da família e tenta falar com eles, ninguém consegue entender, todo mundo fica estarrecido com aquela figura, aquele inseto enorme saindo do quarto. Todo mundo entende que o Gregor se transformou naquela barata gigante. E aí o livro é esse enredo, né? Se passa 100% do livro, acontece no apartamento ali da família do Gregor e envolvendo todos os conflitos possíveis, né? No primeiro momento eu comecei a refletir, pensando, poxa, isso aqui mostra muito a forma como nós lidamos com o trabalho, né? Como o trabalho muitas vezes assume um papel central na nossa vida e a gente não pode ficar doente. O gerente mostra que homens de negócios não devem superar pequenos problemas e contratempos da vida e está dizendo que o Gregor faz corpo mole até vê-lo, né? Como uma barata ele sai correndo. Pensei que era uma relação sobre o trabalho, mas depois não, é algo mais profundo. Esse livro fala sobre família, né? Ele fala do cuidado do pai, da mãe, da irmã com o Gregor, o ambiente familiar sendo um porto seguro para aquela pessoa que passa por uma adversidade tão grande. E fiquei pensando, poxa, que legal, né? E aí depois você vai lendo, continua lendo o livro e você vai se identificando com cada um dos personagens. O Kafka o Franz Kafka é absurdo, acho que tem um poder de uma forma de escrever extraordinária, assim, que você consegue, em alguns momentos, você se sente o Gregor, que se transformou numa barata. Você, poxa, como é que vai sair dessa situação? E dá uma aflição ao ler. Alguns outros momentos você se sente como o pai, a mãe, a irmã. E isso você consegue, no final, enxergar toda aquela situação. Aquela ficção, né, claro, né, bizarra, mas você se envolve naquele problema de um jeito que faz parte da sua realidade, né? E aí eu lendo o livro e tal, eu acho que no penúltimo dia, o livro tem um pouco mais de 100 páginas, então eu poderia, assim, acho que eu li em 3 ou 4 dias, assim, estava muito animado e pensando assim, meu Deus, e refletindo sobre isso, sobre família, sobre trabalho, e aí, pum, caiu uma ficha, meu Deus do céu. A história do Gregor é a história de alguém que está enfrentando um problema de depressão. Essa foi a forma que eu interpretei o livro, né? Assim, com certeza tem N outras interpretações, mas assim, um problema de saúde em que a pessoa muda, em que ela muda totalmente a vida dela, ele se sente incapaz, os outros enxergam essa pessoa como incapaz, mas ele está lá dentro ainda daquela casca, né? E se você já passou por uma situação de alguém na sua família, alguém próximo, que enfrentou essa questão de depressão, ansiedade, pânico, assim, cara, leia esse livro. É impressionante, porque assim, eu fico pensando, né? Quem tem os relatos de quem já sofreu dessa doença, né? Muitas vezes você sabe que está errado, sabe o que precisa mudar, mas você não consegue mudar.
E o Grego muitas vezes assim, poxa, ele não sabe como é que ele se tornou um inseto. Ele não sabe, mas um belo dia ele acordou daquele jeito. E ele começa a lidar com a vida e tudo na vida dele muda. A forma dele enxergar a vida muda. Os hábitos dele mudam. Ele, num dado momento, no começo da trajetória, ele ainda é um ser humano que está se adaptando a ser um inseto, mas no final ele já é um inseto. Ele já gosta de ficar na parede, de andar na sombra. Então, assim, ele vai se transformando totalmente, né? Isso, as doenças, né, psiquiátricas fazem muito isso. E por outro lado, a família, né? Aqueles que são o único apoio nesse momento, né? Isso é muito doido, porque no trabalho, é, ele faltou, o primeiro dia de trabalho que ele faltou na vida dele foi esse. Não tem mais nenhum relato, com certeza arrumaram um outro substituto para ele, mas o apoio está na família. E a família olha para aquele inseto bizarro, que você tem medo dele, mas pensa, não, ali está meu filho, ali está meu irmão, ali está meu ente querido. E essa relação louca, né, que a gente tem de amar uma pessoa que atravessando esse momento de dificuldade, né, não é aquela pessoa que nós nos acostumamos a amar. E esta pessoa, né, que sempre foi totalmente independente, forte. No caso do Grego, ele era ele que sustentava toda a família. E ele passa a depender de todos. O pai, que estava aposentado, volta a trabalhar. A mãe também volta a trabalhar. A irmã, que era um adolescente, passa a trabalhar por conta da condição dele. Então, tudo muda. E, assim, e esse paralelo com a depressão, assim, para mim foi, cara, foi preciso. Assim, eu passei uns 3 dias refletindo, assim, caraca, velho, não é possível. Será que ele pensou realmente nisso, né? Ou é só uma interpretação que eu estou fazendo? Tanto faz. Mas, assim, cara, foi uma obra, assim, que eu li, me impressionou muito, muito mesmo, assim, me emocionou, me emocionei, assim, com o papel da família. E tudo isso eu reforço, né, com um enredo bizarro, né? Então, assim, o Franz Kafka, né, o autor, ele é tcheco e eu gosto muito do pessoal do leste europeu, assim, da Rússia, assim, eu gosto, tenho muito interesse por esse tipo de personalidades, porque é uma realidade muito diferente da nossa, né? Então, assim, eles têm uma forma de pensar, de escrever, de viver muito diferente da nossa. Então, ter esse contato com essa cultura, né? Eu sei que o Kafka não é um representante fiel do, do povo tcheco, assim, mas foi muito legal. Então, assim, leitura muito, recomendo muito, assim, mergulhe mesmo nela, um livro rápido. E se você conhece alguém que está enfrentando esse problema de depressão, não fala para ele ler não, porque o final é trágico. A depressão ou esses problemas psiquiátricos têm cura, graças a Deus, né? Você consegue enfrentar de diversas maneiras. O livro, como tudo que o Kafka faz, né, tem um final trágico, triste, desesperançoso, como foi a vida do próprio Kafka. Mas a gente, olhando para essa história de ficção e conhecendo a verdade, né, tendo experiência de vida, a gente consegue entender maneiras de sair desse buraco, né, existencial. Então, eu dei uma nota 9 para esse livro, assim, maravilhoso. Inclusive, a título de curiosidade, foi a mesma nota que o chat de GPT deu para o livro, né? Depois que eu estava registrando lá na minha planilha, eu fui ver lá, nosso chat de GPT deu a mesma nota que eu dei pro livro. Olha só, até tá ficando parecido comigo até isso. Mas assim, recomendadíssima a leitura. E para mim foi assim uma grata surpresa, uma experiência encantadora mesmo, assim. Uma obra de ficção, de literatura mundial, muito diferente do que eu estou acostumado a ler. Foi muito gratificante mesmo. Então, A Metamorfose é este livro que fala da metamorfose de um homem que se transformou em um inseto e que no final toda a sua família foi transformada devido a essa transformação dele. Espero que, se você já leu, comenta aí, vamos conversar, porque esse livro é top demais. Valeu!